Fala pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de física e hoje a gente vai estudar um movimento um pouquinho mais complicado que aquele movimento uniforme. Hoje a gente vai falar sobre movimento retilíneo uniformemente variado ou movimento retilíneo variado uniformemente, que eu acho melhor falar assim, o nosso famoso MRUV. Bom, então bora lá entender esse movimento. A aula hoje é simplesmente a gente entender o raciocínio, cara, por trás do que é esse movimento acelerado. Bora lá comigo para a gente compreender melhor esse movimento. Bom, tá aqui o nosso problema. Primeira coisa, a gente quer entender aqui, o primeiro passo dessa aula é a gente entender como é que a velocidade de um objeto vai mudar a partir do tempo, ou seja, o tempo está passando, como é que a velocidade desse carinha aumenta, diminui, será que tem alguma equação que possa me dar essa relação entre tempo e velocidade do objeto? O nosso objetivo é esse, é entender o movimento e achar uma equação que me dê essa relação entre tempo e velocidade, tá bom? Então, dito isso, sabendo o objetivo dessa aula, vamos tentar compreender. Bom, movimento está variando posição, retilíneo, porque está acontecendo em uma linha reta, variado, porque alguma coisa vai mudar, e a gente já vai falar o que é, uniformemente, porque essa variação dessa coisa que vai mudar acontece seguindo um certo padrão, por isso o movimento variado uniformemente. Bom? Então, ó, temos aqui o nosso referencial, nossa régua aqui para medir as posições, e ela tem uma origem bem aqui, ó, o zero, e aí tem um carrinho se movimentando, se afastando da origem ali, em direção ao sentido positivo aqui do meu referencial. Cara, todo movimento precisa de um referencial, sem sombra de dúvida. E aí o que é que acontece? A gente vai marcar o tempo aqui, deixar o tempo correr e ver qual é a velocidade desse carinha aqui, o experimento. Você é um observador de fora, está vendo o carrinho passar, vai soltar o tempo e a cada segundo que passar no seu relógio, você vai olhar a velocidade com que esse carrinho está. A ideia é mais ou menos essa, tá bom? Então, bora começar aqui o experimento mental, que é o seguinte. Começou o movimento. O carrinho, cara, ele já está se movimentando. Ele não está com velocidade zero, tá? Então, nesse instante de tempo aqui, ó, o carrinho já tem uma certa velocidade. E aí, nesse momento que ele passa nessa posição, você decide ligar o seu relógio. Então, nesse instante aqui de tempo, ou seja, o tempo inicial do movimento, que a gente chama de T0, 0 segundos, é o momento que você liga o seu cronômetro para começar a marcar os tempos, tá? E aí você olha para a velocidade desse carrinho, ó, e você vê que a velocidade inicial dele, o V0, vale 10 metros por segundo, tá? Então, no momento que você liga o seu relógio e olha para o carrinho, ele está com a velocidade de 10 metros por segundo. Tranquilo? Bom, e aí a gente vai seguir. A cada segundo que se passar no relógio, a gente vai ver aí o que é que vai acontecer com esse carrinho. Ó, preste atenção. Vou deixar passar um segundo daqui para cá, tá? Então, após um segundo, qual seria o tempo que vai aparecer no meu relógio? Bom, se eu estava em zero, passou um segundo, agora vai aparecer no meu relógio um segundo. Após se passar um segundo, você vai perceber que o carrinho aqui, cara, vai ter uma velocidade agora de 20 metros por segundo, tá? Mas, professor, peraí ainda. Se ele estava em 10 metros por segundo e foi para 20, é porque ele teve um aumento de velocidade. E esse aumento foi de 10 metros por segundo em um segundo, tá? Então, o carrinho aqui, ó, parece que ele ficou com uma velocidade maior, então parece que ele está mais rápido. E a velocidade dele parece que está aumentando. Vou deixar passar mais um segundo aqui, ó, no relógio, daqui para cá. Então, após se passar mais um segundo, eu olho para o meu relógio e vejo o seguinte, cara, ó. Meu relógio agora está marcando 2 segundos, não é isso? E aí, eu olho para o carrinho e vejo que a velocidade dele agora é de 30 metros por segundo. Então, se ele estava em 20 e foi parar em 30, é porque ele teve um aumento de velocidade de 10 metros por segundo nesse segundo que se passou. Então, a gente já está começando a perceber alguma relaçãozinha aqui bem interessante entre velocidade e tempo.
Vamos deixar passar mais 1 segundo no meu relógio aqui, ó. Daqui para cá, passaram-se mais 1 segundo. E aí, o tempo que vai aparecer no meu relógio, cara, seria quanto? Se eu estava em 2, mais 1 segundo, vai aparecer 3. E nesse instante de tempo, eu decido parar o relógio. Ou seja, esse daqui é o que a gente chama de tempo final. O tempo final de um movimento, de uma análise aí, é aquele tempo onde eu decido parar de ver o que está acontecendo. Então, eu paro o cronômetro. E aí eu olho para o meu carrinho, cara, e vejo que a velocidade com que ele terminou o movimento para mim aqui, quando eu parei de analisar, a velocidade final foi de 40 metros por segundo, tá? E aí eu percebo que o carrinho estava cada vez ficando mais rápido, cara. E aí eu tive uma variação de quanto na velocidade? Se eu estava em 30 e fui parar em 40, é porque minha velocidade aumentou 10 metros por segundo nesse segundo que se passou. Tranquilo? Terminei minha análise aqui do movimento. Vou parar por aqui. O que é que a gente percebeu logo de cara? Que a velocidade do carrinho estava ficando cada vez maior. Ela estava aumentando. A velocidade do carrinho estava aumentando, então ele estava com rapidez, uma rapidez maior, né? E você estava mudando de posição de forma mais rápida. É tanto que pelo desenho a gente percebe que ele estava andando distâncias maiores para os mesmos 1 segundo que se passava, para os mesmos intervalos de tempo. Mas aí é assunto mais para frente. Vamos pensar na velocidade, cara. Olha que louco essa relação aqui que a gente vai encontrar. Nesse primeiro segundo que se passou, qual foi o ganho de velocidade? Qual foi o aumento de velocidade? 10 metros por segundo. No outro segundo que a gente deixou passar aqui, a velocidade aumentou de quanto? 10 metros por segundo. No outro segundo que se passou, a velocidade aumentou 10 metros por segundo. Cara, que viagem, velho. Preste atenção. A cada segundo que se passa no meu relógio, a minha velocidade aumenta 10 metros por segundo nesse nosso exemplo. Então percebam, a velocidade está aumentando. Estava em 10, foi para 20, foi para 30, foi para 40. Então, há um movimento retilíneo acontecendo, alguma coisa está mudando, está variado, tá? E isso que está mudando é a velocidade, ó, ela está aumentando aqui no nosso exemplo. Mas percebam que ela não aumenta de qualquer jeito, ela segue um padrão. A cada segundo que se passa no meu relógio, ela está aumentando 10 metros por segundo. Por isso, uniformemente, ou seja, a velocidade muda. Tá, entendi, a velocidade muda, mas ela muda de forma padronizada, de forma uniforme. A cada instante que está se passando no meu relógio, ela está aumentando 10 metros por segundo. Que viagem, velho. Que viagem. Ó, todo arrupiado, velho. Física é linda demais, tá bom? Então, entendemos o problema. Entendemos que a velocidade está mudando e ela muda de forma uniforme. No nosso exemplo, a cada segundo que se passa, aumenta de 10 metros por segundo. Ah, professor, entendi. Mas espera ainda. Vamos parar um pouco. A gente estudou um pouquinho sobre movimento lá, quando a gente estuda movimento uniforme. A gente viu que quando há mudança de velocidade, é porque deve existir uma grandeza física chamada aceleração, cara. E é aqui onde as coisas começam a se encaixar. Olha que louco. Se há mudança de velocidade, é porque existe uma grandeza física chamada aceleração. Nesse nosso caso, a aceleração desse movimento vai ser o seguinte. Ela mede a rapidez com que a velocidade está mudando à medida que o tempo passa. Ou seja, ela mede a variação de velocidade dividida pela variação do tempo. Claro, isso daqui é uma aceleração média, tá? Já que a gente está falando de ΔV por ΔT, cara. Ah, professor. No nosso exemplo aqui, qual seria a nossa aceleração? Bom, ΔV por ΔT. A mudança de velocidade por mudança de tempo, tá? Caramba, professor, como assim, ó? Seria mudança de velocidade, delta na física, pessoal, variação.
velocidade final menos velocidade inicial. Tempo final menos tempo inicial. Caramba, professor, chegamos aqui numa definição de aceleração. Aceleração, portanto, é a rapidez com que a velocidade está mudando. No nosso exemplo aqui, ela seria de quanto? Vamos olhar quanto é o nosso ΔV. Qual foi a nossa variação de velocidade entre esses dois pontos aqui de tempo? Bom, o ΔV seria a velocidade final, que foi 40, menos a velocidade inicial, que foi 10. Isso daqui vai dar 30 metros por segundo. E se a gente olhar a nossa variação de tempo daqui para cá, e calcular o ΔT vai ter o seguinte, ΔT, tempo final, que é 3, menos tempo inicial, que é 0. Isso vai dar 3 segundos, tá? Professor, vamos lá. Deixei aqui um pouquinho a aceleração média. Vai ser o seguinte. ΔV por ΔT do nosso exemplo vai ser 30 metros por segundo dividido por 3 segundos. Isso vai dar 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Caramba, professor! 10 metros por segundo a cada 1 segundo. 10 metros por segundo ao quadrado. Já chama aqui a unidade da aceleração. Então, a unidade da aceleração média de um movimento vai ser o seguinte. A aceleração média, ou aceleração, tá? Todas elas, enfim, vai ter como unidade metros por segundo a cada segundo. Por isso que a gente faz metros por segundo ao quadrado. Lembrando que isso daqui, claro, é para o Sistema Internacional de Medidas, tá bom? Então, temos a unidade e temos a definição da aceleração, cara. Que louco, velho! Que louco isso daqui! Deixa eu destacar isso daqui para vocês, Essa definição aqui é o que a gente usa para fazer as continhas, ΔV por ΔT. E não só isso, preste atenção, esse caso é um caso bem particular. A velocidade está seguindo um padrão de mudança, não é à toa. É porque esse movimento em específico, de movimento retilíneo variado uniformemente, só vai acontecer. A velocidade só vai mudar seguindo esse padrão se essa aceleração, cara, se esse carinha aqui, vou até destacar aqui, se a aceleração for constante, tá? Se essa aceleração for constante, a gente vai ter a mudança de velocidade acontecendo de forma padronizada, tá? Se não for, aí a velocidade vai mudar de forma meio que aleatória, digamos assim, tá bom? Então, para entender melhor, esse movimento variado uniformemente, ele acontece porque a aceleração ela é constante. Eu estou sempre mudando 10 metros por segundo a cada segundo no nosso exemplo aqui, tá? Professor, legal, tranquilo. Até aqui tá de boa. Já temos a definição da aceleração média, já sei a unidade dela, tá aqui. No nosso exemplo seria 10 metros por segundo ao quadrado. E o que isso significa? Significa que em 1 segundo a velocidade ela vai ter um ganho ou uma diminuição, né, isso, de 10 metros por segundo na velocidade, tá certo? Bom, vamos lá. Mas lembra, o objetivo da aula não era só entender o conceito de aceleração aqui para a gente. Era a gente chegar em uma função que a gente relacionasse a velocidade com o tempo. Então, uma função horária da velocidade, tá? Esse era o objetivo da aula. Velocidade. Uma equação que me desse uma relação entre a velocidade desse objeto em qualquer instante de tempo. Função horária da velocidade. E para isso eu vou usar a própria definição de aceleração. Vamos abrir a expressão aqui embaixo. A aceleração média
que como é constante, ela se torna igual à instantânea, né? Qualquer instante de tempo que eu olhar é sempre a mesma, então é tudo igual. Vou chamar de A. Vai ser o seguinte, ΔV sobre ΔT. Então, é velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Bom, olhando para o nosso movimento, esse tempo inicial foi 0, cara. Está aqui. E aí ficou o seguinte, vou passar esse carinha para o outro lado aqui, ó, multiplicando, tá? Que sobrou. Vai ficar a aceleração vezes o tempo final é igual a velocidade final menos velocidade inicial. Vou passar esse termo aqui todo para o outro lado que está negativo, positivo. Olha como é que eu vou ficar. Velocidade final, ou seja, velocidade em qualquer instante de tempo que eu estou olhando. Então, a velocidade naquele tempo final que eu quero, ou naquele instante de tempo que eu quero, tá? Vou até deixar assim, ó, vou tirar o prefixo, velocidade em qualquer tempo vai ser igual a velocidade inicial mais ou menos, já vou explicar, mais ou menos a aceleração que multiplica o tempo. Cara, a gente acabou de desenvolver o que a gente chama de função horária da velocidade. O que é que essa equação me diz, professor? Essa equação me diz o seguinte, se eu conhecer a velocidade inicial do objeto, se eu conhecer a aceleração do objeto, para qualquer instante de tempo que eu queira, eu consigo saber a velocidade com que o carrinho está, que o objeto está. Meu amigo, para um pouco aí e pensa aí como isso é poderoso para a gente analisar movimento. Através de uma equação matemática, eu consigo vir aqui e a qualquer instante de tempo eu consigo saber qual é a velocidade com que aquele objeto está em qualquer ponto. Mano, isso é muito louco, muito louco. Tá? Então, vamos tentar entender aqui. Professor, por que tem esse mais e esse menos? Acontece que é o seguinte, cara. A gente pode classificar esse tipo de movimento da seguinte forma. Vou ter aqui ó, o meu referencial. Tá? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Vou ter o meu referencial aqui apontando para esse lado, medindo as posições. Tá? Aqui está a origem. E imagina que eu tenho o meu carrinho fazendo esse movimento aqui. Ó. Deixa eu pegar ele aqui. Imagina que eu tenho o meu carrinho fazendo esse movimento. Tá? Vou colocar ele aqui logo. Com a velocidade para cá. Velocidade para cá. Então, eu vou colocar a minha aceleração também para cá. Ó. Vou dizer que a aceleração tem o mesmo sentido que a minha velocidade. Nesse caso, quando você está dentro de um carro e você começa a acelerar, ou seja, você começa a ir para frente e sua velocidade está apontando para frente, você está ganhando velocidade. Então, nesse tipo de movimento, a gente diz que é um movimento acelerado. E aí a gente ganha velocidade. E aí por isso que a gente vai dizer que o sinal da velocidade aqui é mais. A aceleração é positiva, tá? Ou melhor, a aceleração, o sinal da aceleração é mais, porque a gente disse que é uma aceleração positiva, um movimento acelerado, a velocidade está aumentando. Já se fosse ao contrário, ou seja, o carrinho estivesse se movimentando para a direita, e eu tivesse uma aceleração contrária a esse movimento, a gente sabe que a aceleração contrária eu estaria freando, perdendo velocidade. E aí a gente chama esse movimento de movimento retardado. Tá? E aí, nesse caso, a aceleração menor do que zero, a gente vai ter um sinal negativo. Tá? Então, esse mais ou esse menos vai vir dependendo da aceleração do movimento. Se for um movimento acelerado, esse carinha aqui ó, vai vir com um sinal positivo. Tá? Se for um movimento retardado, ou seja, eu estou perdendo velocidade à medida com que o tempo passa, eu tenho um sinal negativo, a aceleração é menor do que zero. Legal? Então, se a gente olhar para o nosso exemplo aqui, ó, quem seria a função horária do meu exemplo? Preste atenção. Eu vou ter o seguinte, para o nosso exemplo, a gente vai ter a seguinte função horária, velocidade final
em qualquer tempo vai ser igual. A velocidade inicial, a gente começou com 10 e a aceleração foi 10 também. Então, vai ficar da seguinte forma. Velocidade inicial é 10. Como o movimento é acelerado, porque eu estou ganhando velocidade, a gente tem isso daqui como sendo mais a aceleração 10, que multiplica o tempo. Professor, caraca, que legal, velho. Olha, preste atenção nesse exemplo. Olha que louco isso daqui, ó. Para qualquer instante de tempo agora, eu consigo descrever a velocidade do objeto. Para qualquer instante de tempo agora, eu consigo obter quão rápido o objeto está mudando sua posição, a velocidade. Coloco o tempo aqui igual a 1. 10 vezes 1, 10. Mais 10, 20. No tempo de 1 segundo, a velocidade do carinha é de 20 metros por segundo. Olha no nosso exemplo. Em 1 segundo, a velocidade é de 20 metros por segundo, cara. Coloca o tempo aqui igual a 3. 3 vezes 10, 30. Mais 10, 40. No tempo de 3 segundos, a velocidade com que o objeto está é 40. No tempo de 3 segundos, a velocidade com que o objeto está é 40. Vocês têm noção do que vocês acabaram de compreender aqui? De tão importante essa aula, que vocês se aprofundaram de uma forma tão complexa agora e esqueceram aquela parte de decoreba, que a aceleração é ΔV por ΔT, enfim. Agora você sabe que essa aceleração significa que a velocidade está mudando, variando de forma padronizada. Ela vai sempre mudar, mas seguindo um padrão, porque nesse movimento a aceleração, cara, é constante. E a gente sabe calcular ela. É a variação de velocidade por variação de tempo. E a aceleração média se torna igual a instantânea, ou seja, é tudo igual, porque é constante. Tá? E aí a gente viu que a unidade é metros por segundo ao quadrado. Tá? Você também pode encontrar isso daqui como sendo metros vezes segundo a menos 2. Alguns livros gostam de trabalhar dessa forma aqui. Tá? Então, vou destacar para vocês também, é a mesma coisa. E aí, ó, a gente entendeu o movimento acelerado é quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sentido. A aceleração é positiva, ele ganha velocidade. O movimento retardado é quando a gente tem a aceleração com sentido oposto da velocidade. Ele perde velocidade, então o movimento retardado, sinal negativo. E conseguimos encontrar uma relação entre velocidade e tempo, chamada de função horária da velocidade, para esse movimento. E aí a gente chega que velocidade em qualquer tempo é a velocidade inicial, mais ou menos a aceleração vezes o tempo. E aí, ó, você consegue descrever todo e qualquer movimento a partir, toda e qualquer velocidade a partir dessa expressão aqui, cara. Que sensacional, velho. A roupia de verdade, velho. Isso daqui. Entender as nuances, sabe? Esses detalhes é o que torna a física interessante. Não você chegar e apenas decorar letras e equações que não fazem sentido. Tá? Então, compreender a fundo o que está acontecendo aqui, essa mudança de velocidade, isso sim é física. Tá? Então, falta isso, acho, para a gente aí avançar um pouquinho nos estudos de física. Tá bom? Bom, pessoal, para essa aula não ficar tão complexa, já chegamos no nosso objetivo, tá certo? Bora lá! Para essa aula não ficar tão complexa, tão longa, tá? Chegamos no nosso objetivo, que era compreender como é que a velocidade vai mudar à medida que o tempo passa. Chamamos a função horária do espaço para isso e entendemos o que é aceleração, expandimos a nossa mente, tá? Então já sabe, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se esse vídeo te ajudou de alguma forma. E claro, curte para esse vídeo se tornar relevante e conseguir ajudar outras pessoas que, assim como você, está se preparando aí para alcançar o seu sonho, que é entrar na universidade, tá certo? Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo, cara. Me diz aí se você já sabia o que era o significado da aceleração, tá? Coloca aí, professor, não sabia, eu aprendi agora, eu só usava a equação, tá? Vou ficar muito feliz de responder o comentário de vocês. Fico feliz que vocês tenham saído desse vídeo um pouquinho mais inteligente do que entrou aqui, tá bom? Um abraço e nos vemos na nossa próxima aula.